Na profunda imensidão solitária dos anos 60, no interior de Goiás, escondida entre vastos campos e densa vegetação, há uma antiga fazenda fundada no final do século XVIII. A sede era um casarão da época dos escravos que testemunhara muitas gerações da família, suas histórias de sucesso com o gado e plantações. Um capataz chamado Sebastião, conhecido por lá como Tião, era o responsável por manter a propriedade em ordem, cuidar da colheita e dos animais, e com mãos de ferro lidava com os pobres trabalhadores, subjugados por sua tirania. Ele era um homem mau para as pessoas, de olhar profundo, poucas palavras e atitudes estranhas e sombrias. Era comum esse homem fazer os pobres peões trabalharem até depois da hora, sempre com ameaças de demissões. Os pobres trabalhadores aguentavam os maus tratos, pois moravam com suas famílias na antiga fazenda, e os tempos eram muito difíceis, uma região muito pobre. Era precária a vida desses trabalhadores, e o capataz, com mãos de ferro, se aproveitava disso. Sebastião estava tão acostumado com a maldade que até seus filhos e esposa tratava com crueldade e tirania. O tempo parecia ter parado naquele lugar, onde a crueldade da época dos escravos reinava maldosamente até então. Um dia, em um final de tarde, quando o sol já se punha, as nuvens começaram a se aglomerar no horizonte, mostrando que viriam inevitavelmente. O capataz Sebastião estava no campo, no lado mais remoto da fazenda, onde uma sede ainda mais antiga se encontrava em ruínas. Ele vistoriava os trabalhos enquanto aravam a terra e consertavam a cerca, depois do horário de trabalho, já com a noite chegando. O vento gélido cortou o ar e trouxe consigo um presságio estranho. Voltando a pé para a sede da fazenda, próximo aos escombros da antiga construção já em ruínas, sem aviso, o solo cedeu sobre os pés do capataz e ele despencou em um poço antigo e abandonado, fechado com madeiras apodrecidas pelo tempo. O poço, outrora esquecido, havia se tornado naquela tarde a sepultura de Sebastião. Semanas se passaram e sua ausência não passou despercebida. O patrão, com os trabalhadores, iniciaram uma busca frenética, mas todas as buscas em vão. Passadas semanas e atraídos pelo cheiro insuportável, urubus sobrevoavam o local, onde deram sinais de que por lá havia alguma coisa errada. As tentativas de resgate do corpo eram infrutíferas, devido à instabilidade do solo, e qualquer tentativa de alcançar o homem era perigosa. Dias se passaram até que as autoridades competentes conseguissem alcançar o cadáver do capataz. Sua morte aterrorizante se tornou uma lenda na fazenda, com histórias de como ele fora arrastado para as profundezas do inferno por forças sinistras que habitavam o poço. A fazenda nunca mais foi a mesma. Pesadelos atormentavam os residentes durante as noites e estranhas coisas aconteciam sob o manto da escuridão. Um vulto sombrio
era visto pelos campos e cantos. Gritos e vozes sussurrantes ecoavam nos corredores vazios da sede da fazenda. Portas se abriam, objetos se moviam misteriosamente. Animais começaram a morrer, colheitas secarem e a saúde das famílias que por lá moravam se deteriorar. O patrão fez várias tentativas, chamando padres e benzedeiras, porém nada deu resultado. E o espectro do mal continuava por lá. Depois de um ano, o patrão, aterrorizado e impotente, decidiu que não podiam mais suportar a presença dessa coisa que aterrorizava a família e os trabalhadores que por lá moravam. Relutante, colocou a fazenda à venda, esperando que os novos donos não soubessem do caso que havia se passado no lugar para não atrapalhar a venda. A fazenda, tempos depois, foi vendida para um novo dono que não acreditava em fantasmas. Mas logo se deu conta que havia algo muito errado com aquelas terras. Ele e sua família também começaram a provar das sombras que por lá vivia. O espectro amaldiçoado era um tormento para o novo dono. Ele e sua família não conseguiam dormir à noite e estavam sempre com medo. Ele tentou se livrar do espectro que por lá habitava, novamente chamando um padre, e novamente sem resultado. Finalmente, o novo patrão decidiu abandonar a fazenda. Ele vendeu a fazenda para um terceiro dono e nunca mais voltou no local. Segundo falam ainda lá por aquelas bandas, a fazenda continua assombrada pelo fantasma de Sebastião, e o fantasma ainda aparece à noite, amaldiçoando qualquer pessoa que o veja. E a fazenda, que antes era um lugar de paz e prosperidade, tornou-se um conto macabro que ecoa nos cantos sombrios da memória, onde a tragédia e o terror se entrelaçam de maneira sinistra, deixando cicatrizes profundas naqueles que a testemunharam. Essa história me foi enviada por um conhecido que mora em Goiânia, amigo do filho do último dono dessa fazenda, que lhe contou o caso. Boa noite.